Fala pessoal, aqui quem fala é o Jack. Bom, hoje estamos aqui para fazer uma análise do oitavo e último episódio de Skeleton Crew, a série de Star Wars, que se encerrou nesse último episódio. Eu já vou adiantando que eu curti demais o episódio, conseguiu fechar, como ela era uma minissérie, conseguiu fechar de uma forma satisfatória. Ela cumpriu o que ela desde o início estava prometendo, né galera? Ser uma série mais infantil um pouco, ser uma história um pouco mais simples, e realmente foi o que ela entregou, e entregou de uma forma muito boa, porque eu curti demais a série como um todo e principalmente esse último episódio. E esse episódio, ele começou também de onde o outro parou, que foi lá naquela Casa da Moeda com o George apontando o sabre para as pessoas. Eu achei que lá foi um bait, né? Foi total bait. E ele pediu para aqueles droids câmera lá ficar olhando, né, as crianças e as famílias das crianças, para ele não falar nada, absolutamente nada, sobre o que eles viram nessa viagem deles. Inclusive, ele falou para Farrah e a Fern, né, a Farrah é a mãe da Fern, para ir com ele conhecer o supervisor. Inclusive, aí na internet, aqui no nosso canal, a gente fez várias teorias de quem que era esse supervisor, e muita gente acertou, que eu tava vendo muita gente falando que realmente seria isso. E o supervisor era um droid, galera. Eu tava falando aqui no canal que seria um descendente pirata ou algo do tipo. Só que desde essa época que eu tava falando isso, muita gente tava falando que seria um droid. Realmente foi um droid. Me passou uma vibe daquele droid do Wall-E. E a gente tem muita informação interessante lá, porque esse supervisor, ele fica naquela torre de At-Atin, que a gente viu desde o primeiro episódio, que eles viviam repetindo isso, que aquela torre era a torre que o supervisor ficava. E a Farrah, que ela que cuidava de várias coisas lá também, né? Ela tinha um cargo um pouco mais elevado lá no, em Et-Et, e pelo que eu soube, pelo que deu para perceber, né? Ela já conhecia o supervisor e sabia que era um droid, porque ela falou, inclusive, falou que foi decretado pela própria grande obra. Eu ainda fiquei um pouco confuso o que seria essa grande obra, mas assim, foi decretado pela própria grande obra que um droid tomasse conta do planeta. E esse droid, a gente viu que o George, ele destruiu o supervisor. A gente viu aí que já nesse começo do episódio, Et-Et já mudou bastante, porque sem o supervisor, nada no planeta funciona. Quando o George ele destrói o supervisor com o sabre, tudo desliga. Todo o planeta, toda a eletricidade do planeta é desligada. Os droids que ficam, né, os droids de segurança, todos os droids do planeta também, eles desligam. Então, assim, tudo era ligado a uma fonte só, que era o supervisor. E uma das coisas mais legais desse episódio, inclusive da série, que eu achei, né, uma informação muito interessante, foi que o supervisor, antes de ele ser destruído pelo George, ele falou que a última mensagem da República era a Ordem 66, que o George chegou lá falando que era um Jedi, né? Era uma pessoa da República que era um Jedi. Então, como a última mensagem que o supervisor recebeu da República foi a Ordem 66, que os Jedi eram traidores da República, ele já falou assim, ó, você tá mentindo de alguma forma, né? Então, como ele era um Jedi, ele falou que era um Jedi, ele era inimigo também de Et-Et. O inimigo da República era inimigo de Et-Et. Então, ele foi lá, falou para os droids atacarem o George, e o George naquilo destruiu o supervisor. Aí nisso que ele foi destruído, o George, né, permitiu a passagem dos outros piratas para a superfície do planeta. E que cena da hora! O CGI, eu sempre falei que essa série mandou muito bem no CGI, foi bem pontual o CGI, e nesse episódio ficou muito da hora também. Ficou uma escala muito maneira, porque veio, tipo, me deu uma vibe Stranger Things também esse episódio, bastante de Stranger Things, eles nas bicicletas e eles lá no speeder, né, em Stranger Things nas bicicletas, e eles no speeder, a mesma vibe pra mim também. E vindo a nave pirata, vindo assim a escala bem maior do que a galera de Et-Et, e os piratas eles chegaram atirando na galera mesmo, nos civis, nos carros e tudo mais. Então assim, sem piedade total. O que eu achei que novamente eles pecaram foi mostrar essa imagem mais ameaçadora dos piratas. Na cena da nave, como eu falei, eu achei que eles mandaram muito bem. Só que, olhando um todo na série, o que, que os piratas fizeram? Né? O que aquela fragata pirata fez? Absolutamente nada. Eles chegaram lá e tudo mais, eu vou falar já o que aconteceu no episódio. Mas eles chegaram lá, beleza, ok. Só que eles não mostraram na série eles chegando realmente no cofre. Pra mim, eles poderiam ter mostrado eles chegando no planeta, tudo mais, com a fragata.
e mostrando eles invadindo aqueles cofres enormes, né, que tem 1000 e poucos cofres em Et-Et, e eles podiam ter mostrado sim, eles saqueando pelo menos um pouco, não ter conseguido levar, mas pelo menos mostrando saqueando. E nisso que eu falei também que todos os droids foram desligados, as crianças, né, conseguiram contar para os pais o que tinha realmente acontecido, e eles foram em busca da Fern, que estava lá na torre, presa junto com o George. Eles não sabiam o que o George ia fazer com ela, então eles fizeram lá, né, aquela coisa de Speeder. Cara, aquela cena do Speeder me lembrou muito também o Retorno de Jedi, né, a Leia lá com o Speeder no meio da floresta. Para mim, total referência a Retorno de Jedi, junto com Stranger Things, né, que eu achei também bem parecido, né. Aí nisso, as crianças, elas se separam um pouco mais, porque até o pai do Win também, ele se junta, né, às crianças. Aí eles conseguem chegar na Onyx Cinder, só que a Onyx Cinder tá presa, né, naquelas ferragens lá, naquele negócio. O Neil, ele se ligou, e que também muita galera tava se ligando que poderia acontecer também, ele foi até a escola, porque ele não tem aquele outro planeta, que não sei foi qual episódio, não sei se foi o quarto ou o quinto, que era Et-Etram, né, que era outro planeta na mesma vibe de Et-Et. Lá naquele planeta ele viu que tinha uma arma laser, né? Um canhão a laser em cima da escola. Então ele falou assim, ó, em Et-Et, como Et-Et é igual, deve ter um lá também. E realmente tinha, só que acabou não servindo para muita coisa, né? Ele só chamou a atenção da nave lá para depois a Onyx Cinder passar. Falando em Onyx Cinder, o resto do grupo conseguiu chegar na Onyx Cinder e o SM-33 estava vivo. Eu imaginei, porque como foi só a cabeça, né, que o George arrancou com o sabre, ele poderia sim estar vivo, não foi nada dos circuitos, né, e tudo mais. Na Onyx Cinder ficou a KB e o SM-33, e para a torre foram o Win com o pai para tentar ligar a eletricidade para conseguir tirar a Onyx Cinder. Inclusive, e um personagem também que eu queria muito que retornasse era a Kim, aquela coruja que apareceu no episódio anterior, lá junto com as X-Wings. Então, eles estavam no intuito de contatar a ela, para ela também contatar as X-Wings, né, a Nova República, para atacar os piratas lá em Et-Et. Só que tinha um problema da barreira. Eles não podiam fazer nada se aquela barreira não fosse destruída. Aquela barreira, eu posso estar errado, mas é a grande obra de Et-Et? Não sei, eu acho que não. Mas a Farah, né, que é a mãe da Fern, ela estava fazendo de tudo para essa barreira não ser destruída, porque realmente para ela era o que protegia o planeta de possíveis invasores como esses piratas. Só que no final a KB conseguiu contatar a Kim, e ela contatou a Nova República e acabou a KB caindo no planeta. E eu realmente, por um momento, eu achei que ela teria morrido, galera, porque uma atriz falou, né, em um post aí, alguma entrevista, falou que ela resumiu em morte. Eu não entendi muito bem por que ela resumiu o final da série em morte, porque nenhum personagem principal acabou morrendo, nem o George. E nisso tudo também, o George, ele dá um pouquinho mais de algumas informações, que até o pessoal estava pedindo, que estava precisando um pouco mais de informações sobre o passado do George. E ele falou lá em um diálogo bem breve mesmo, que ele foi achado por uma mestra Jedi, que foi muito breve essa parte aí, que ele foi aprendiz dela, porque logo ocorreu a Ordem 66, eu até imaginei também, né, pela idade dele, a Ordem 66 já tinha acontecido há um bom tempo também. Então, durante a Ordem 66, os clones acabaram executando a mestre e ele acabou vendo isso tudo. Então, ele foi, depois disso, obviamente, ele foi para a vida pirata, essa vida de contrabandista. Uma coisa que eu não curti muito nesse final foi a forma que eles conseguiram enganar o George. O George, galera, ele, como um pirata daquela estirpe, ele era muito inteligente, ele sabia das coisas que podiam acontecer. E o Win chegou lá tentando mostrar a ele algumas coisas para ele olhar para o lado, e acabou o pai conseguindo fazer um negócio, hackear lá para conseguir trazer a eletricidade de volta. E assim, eu achei essa parte um pouco preguiçosa da parte dos escritores, porque poderia ser construído de uma forma melhor. Não dessa forma relativamente boba que foi. Mas ok, conseguiram, a Farah conseguiu realmente, ela entendeu que a barreira deveria ter sido destruída e conseguiram destruir a barreira. E achei muito legal também a cena da Nova República chegando, ver as X-Wings, ver aquelas outras, o bombardeiro, né, também. E cara, eu gosto muito de ver as naves da Nova República, as naves da época da Rebelião. Essas naves, elas são muito nostálgicas, então é sempre bom ver elas em ação. E a gente viu eles destruindo aquela fragata pirata e acabou, pelo que eu vi, todos morrendo e o George olhando lá. E acabou que foi um final feliz. A KB, a gente viu que ela caiu, né, na nave,
Só que ela sobreviveu, o SM-33 também sobreviveu, todo mundo conseguiu sobreviver. O George, a gente não viu ele morrendo, então provavelmente ele não morreu, ele foi só preso pela Nova República, muito provavelmente. Então talvez a gente veja um pouquinho mais dele em uma possível nova temporada de alguma série do Mandoverse ou algum filme do Filoni, talvez, porque a gente teve algumas informações aí de insiders falando que algum personagem de Skeleton Crew pode aparecer no futuro em possíveis obras futuras. Então a gente tem que esperar, porque como eu falei, o George não morreu e ele provavelmente vai ser um preso, né, da República. E como a Nova República ela é horrível com presos, a gente viu isso com a Morgan, a gente viu com diversos outros prisioneiros também. A Nova República com prisioneiros é horrível, então provavelmente também pode o George fugir de alguma forma, como ele tem acesso à força também, né? Quem sabe ele possa ser um mini vilão no futuro também e as crianças possam aparecer de novo. Os personagens dessa série eu gostei demais, todas as crianças tiveram seus momentos para ver um pouquinho melhor deles e todos têm a sua característica própria. A KB é muito, acho que a KB acabou, galera, no final da série sendo a minha personagem favorita das crianças, junto com o Neil. Tem a Fern também, que é muito interessante. E o Win, claro, né? Todo o grupinho lá tem a sua função. A gente viu que eles realmente viraram uma Skeleton Crew, né? Eles foram uma tripulação, cada um lá com a sua função na Onyx Cinder, a gente viu no outro episódio. E cada um com a sua função também nesse último episódio para conseguir se livrar dos piratas. Então o saldo final da série para mim é super positivo, eu daria uma nota 8, uma nota bem sólida para essa série, porque ela se propôs sempre como uma série mais leve, uma série mais juvenil para crianças. Então assim, ela foi uma história mais simples, fechada, porque como eu disse, ela sempre foi vendida como uma minissérie, principalmente depois do cancelamento de The Acolyte, eles ficaram com esse receio, então fizeram uma série mais fechada, um núcleo mais fechado nela mesma. Então um saldo super positivo, como eu falei, personagens eu gostei demais, a trama, mesmo sendo um pouco mais simples, eu curti demais também, deu pra ver a Nova República, deu pra ver vários personagens também muito interessantes aí, vimos as X-Wings, vimos planetas muito diferentes também, o CGI, como eu falei, é muito bom também, então a série redondinha, muito boa. E é por aqui que eu termino essa série de análises. Eu acho que foi a primeira série que eu analisei totalmente aqui no canal. Vai começar agora Severance, que eu vou tentar também trazer análise aqui no canal. É um pouquinho mais complexa essa série, então eu vou ter que estudar um pouquinho mais, fazer uns vídeos um pouco mais trabalhados. Então talvez demore um pouquinho mais para ser lançados. Reagir ao trailer de Skeleton Crew, então desde o início aqui a gente estava analisando, vendo vários detalhes da série e estamos finalizando a nossa série de análise aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que você achou da série, dê uma nota aí de 1 a 10, de 0 a 10, né galera, dê uma nota de 0 a 10 aí, o quão você gostou da série, se você gostou dos personagens, se você gostou deste episódio final, beleza? Então deixa o likezão, se inscreva no canal e até a próxima, falou e fui! Tchau pessoal!